Seguimos então com o nosso curso Emagrecer Feliz. Lembrando, estamos no primeiro pilar, estamos abordando déficit calórico. Nós já entendemos como o balanço energético é importante, é fundamental para a gente falar sobre emagrecimento. Você precisa atingir déficit calórico para perder peso, para perder gordura de fato. Lembrando, déficit calórico, gastar mais calorias, ter um gasto aumentado em relação ao seu ingestão, a sua alimentação, certo? Agora, dentro do pilar do déficit calórico, conversaremos sobre os macronutrientes, de fato entender os alimentos, a comida dentro dessa composição. Vamos colocar um pouco de números para entender como funciona isso. Macronutrientes, nutrientes que trazem energia, fornecem calorias à nossa rotina. Vamos conversar sobre 3 principais macronutrientes: carboidrato, proteína e lipídios ou gorduras. Atente-se aqui à densidade calórica que cada um desses macronutrientes tem. O que eu quero dizer com isso? Densidade calórica do carboidrato. 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias por grama. As mesmas calorias fornecidas por 1 grama de proteína. Agora, atente-se à diferença de densidade energética da gordura. O mesmo 1 grama de lipídio, o mesmo 1 grama de gordura fornece mais de 100% de calorias em relação ao carboidrato e proteína. Enquanto a gente tem 4 calorias por grama de carboidrato, 4 calorias por grama de proteína, nós temos 9 quilocalorias por grama de gordura. Então aqui a gente já começa a entender algumas coisas em relação à composição dessa alimentação. Uma alimentação que tenha muitas fontes de gordura tende a ser mais calórica. Gordura, lipídios, independente de qualidade, independente de ser considerado saudável ou não, são calóricos e a gente tem que tomar cuidado na composição disso dentro da dieta. Bom, proteína, ela tem uma valorização, inclusive dentro da área esportiva, na musculação, todo mundo acaba associando proteína normalmente a músculos, ganho, hipertrofia. E isso vem desde a antiguidade. Se a gente pega no período, a gente tem relatos na época de gladiadores, relatando altos consumos de carne, de proteína, acreditando que isso daria uma maior performance, um ganho de massa muscular. E a gente sabe, realmente, proteínas têm uma composição importante. Músculos são feitos de proteína. A gente tem relatos, por exemplo, da época antes das Olimpíadas. Milo de Crotona seria um mito em relação aí aos princípios dos Jogos Olímpicos. Diz, aí a gente não sabe o quanto realmente isso é lenda ou não, mas que ele tinha uma dieta aí com composição de até mais de 9 quilos de carne ao longo do dia. Provavelmente isso aqui é um pouco exagerado, mas já mostra como a proteína é valorizada, supervalorizada desde tempos antigos. O que a gente tem hoje? Se a gente pega recomendações do Colégio Americano de Nutrição, recomendações de de macronutriente, proteína por quilo de peso corporal. Aqui eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Quando eu coloco a recomendação do macronutriente, eu estou falando de proteína não como alimento na fonte, por exemplo, de frango, mas sim de quantos gramas de proteína tem no frango. Então aqui eu falo, por exemplo, em no mínimo 0,8 a 1 grama por quilo de proteína por dia. A gente tem, por exemplo, frango. 100 gramas de frango vai ter em torno de 28, 30 gramas de proteína. Então entende que eu não estou falando de gramas de frango, mas gramas de proteína que estão presentes no frango. Seguindo as recomendações, para preservação, mínimo 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Quando a gente passa a considerar um pouquinho de atividade física, pelo menos 1,2 a 1,4 gramas multiplicado pelos seus quilos, pelo seu peso, para ter necessidade diária. E quando a gente pensa em rendimento, hipertrofia, 1,2 a 1,8. Vou passar alguns números um pouco mais atualizados que na prática a gente percebe serem mais eficientes. Essa proteína da dieta, ela vai ser utilizada em função plástica. O que é função plástica? Toda função de construção, toda função estrutural. Por exemplo, proteína é a composição de músculo, mas também a composição de pele, de cabelo, de unhas. Aqui a gente vou até parar para fazer um adendo que eu acho que é muito interessante, uma curiosidade que eu acho muito importante. É muito comum a gente ver a suplementação de colágeno para melhorar, por exemplo, cabelo, pele ou unha. O que é o colágeno? O colágeno é também uma proteína. Então, claramente, ela pode ser interessante realmente para melhorar
qualquer função plástica, afinal a gente está vendo aqui que é a função da proteína. Só que a gente vai entender que se a gente tiver uma boa alimentação com bom fracionamento e ingestão adequada de proteína, a gente não precisa suplementar um colágeno, basta a gente ter uma alimentação adequada que a gente vai conseguir ter essas recomendações atingidas e ter uma boa saúde de pele, de cabelo e de unha. Assim como a gente também vai ter controle de estresse metabólico, a gente vai ter um pool de aminoácidos presentes disponíveis sempre. O que são aminoácidos? Aminoácidos são os tijolinhos que constroem, que formam a proteína. Então a gente consome a proteína, ela é digerida e libera aminoácidos que são utilizados para reconstruir novas proteínas. Músculo, cabelo, pele, enzimas. Além disso, na rotina, na dieta, a proteína tem uma função muito importante em dar saciedade. Pensa comigo. Um filézão de frango, um filézão de carne, tende a dar muito mais saciedade, até pela questão da mastigação, do que de repente um carboidrato, um arroz branco ou outra opção. Não significa que um seja melhor que o outro, ou que um seja mais indicado do que o outro para emagrecimento, mas a saciedade da proteína, de fato, é muito maior. Assim como também o controle glicêmico, que a gente vai conversar um pouquinho depois em carboidratos, mas a proteína, quando somada a uma refeição com carboidrato, aumenta, na verdade, o tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, o alimento no estômago demora mais tempo para ser absorvido e isso diminui os efeitos na glicemia, o efeito da insulina daquela refeição. Uma questão fundamental, a gente vai fazer o ajuste de proteínas em gramas por quilo de peso, mas a gente precisa fundamentalmente também fracionar essa proteína ao longo do dia. Esse estudo aqui é clássico para quem gosta de para quem gosta de estudar, para quem gosta de fundamento, esse estudo aqui é clássico para a gente entender o fracionamento de proteína. Nós temos aqui 3 grupos utilizando a mesma quantidade diária de proteína. Um grupo consumindo 2 refeições de 40 gramas, então 80 gramas de proteína no dia. Um grupo intermediário consumindo 4 refeições de 20 gramas de proteína. E outro fazendo pequenas refeições com 10 gramas, mas também somando os mesmos 80 gramas de proteína. O que foi feito? Nesse estudo foi avaliado a síntese proteica, ou seja, a capacidade do corpo aproveitar aquela proteína, utilizar os aminoácidos e sintetizar novas proteínas. Isso a gente chama de síntese proteica. E adivinhe, aqui, apesar dos 3 grupos consumirem a mesma quantidade de proteína diária, quando ela foi fracionada na quantidade intermediária, ali em torno de 20 gramas de proteína por refeição, a síntese proteica foi otimizada. Então a gente vê aqui valores mais interessantes para a gente conseguir trazer esse processo de maneira mais eficiente. Eu te falei, eu ia trazer números mais atualizados e que fazem mais sentido para a nossa prática. Apesar do nosso curso ser focado em emagrecimento, eu também trouxe números focados em hipertrofia, porque essa hipertrofia acontecer associada ao emagrecimento também é muito interessante. Se você conseguir manter uma faixa ali de 1,2 até 2,5 gramas por quilo de peso para hipertrofia são valores excelentes. No emagrecimento, dependendo da quantidade de calorias, dependendo do déficit calórico, a gente pode até atingir números maiores. Não são necessários, não trazem benefícios em relação a, por exemplo, hipertrofia ou coisas nesse sentido. Mas por conta da saciedade que eu falei para vocês que a proteína traz, pode ser interessante a gente trazer números aumentados. Se você não quiser focar necessariamente só na questão diária, mas para focar também no fracionamento, pense em fazer pelo menos 4 refeições diárias com 0,25 gramas, 0,3 gramas por quilo de peso, ou pelo menos 20, 40 gramas de proteína nessas principais refeições ao longo do dia. Esse foi o primeiro macronutriente que a gente abordou dentro do nosso curso, proteína. Ainda vamos falar sobre gorduras e sobre carboidratos para a gente conseguir juntar essas peças e montar um cardápio que seja realmente eficiente para o nosso objetivo. Até a próxima aula.